A paz do Senhor, amados irmãos, que bênção nós estarmos aqui iniciando mais um outro trimestre, segundo trimestre de 2024. E ainda mais com esse tema tão abençoado. Podemos dizer que nós estamos em uma nova jornada, em uma nova caminhada pelo conhecimento bíblico, pelo conhecimento da palavra de Deus através das lições bíblicas, não é? O tema é interessantíssimo, meus irmãos. A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E como vocês sabem, essa lição é comentada, né, pelo nosso amado e querido pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus em Tirirical, Maranhão, que é um obreiro bem capacitado para isto, né? Nós conhecemos o currículo do nosso irmão e, de fato, ele tem sido um destaque nesta área do ensino bíblico. E nós estamos iniciando, meus irmãos, é uma nova jornada. Eu particularmente gosto muito desse tema, porque trata de uma jornada, de uma caminhada, e tudo que nós estamos passando aqui nessa terra é uma jornada, é uma caminhada, não é? Então, a primeira lição, inclusive, fala sobre isso, né? O início da caminhada, tá bom? E como vocês já devem ter percebido, nós publicamos aí nos nossos canais, né? O nosso novo gráfico, esboço, né? Que trata sobre isso. Então, um gráfico bem moderno, não sei a opinião dos irmãos, mas eu achei um gráfico assim bem moderno, diferente dos outros. Usamos ali a mesma imagem que tem na nossa lição, né? A imagem de uma família em uma trajetória, em uma caminhada, em um caminho. Na realidade, eu mesmo fiz uma montagem, porque nessa imagem que colocamos no gráfico, não dá para mostrar, mas na imagem toda, nós colocamos o final dela como se fosse uma cidade, né, para lembrar a Nova Jerusalém, porque a nossa trajetória é essa. Nós estamos aqui caminhando nesta terra, mas o nosso alvo, o nosso foco, o final da nossa jornada é a Nova Jerusalém, tá bom? Então, está muito interessante esta lição, tá, irmãos? O nosso gráfico esboço é esse, e nós temos aqui também o texto áureo, né? Texto áureo, que diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É a resposta de Jesus para Nicodemos, João 3,3. E a verdade prática diz: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Porque já que estamos falando de uma jornada, então essa jornada é a jornada cristã e ela começa, sim, com o novo nascimento, tá bom? Meus queridos, o nosso gráfico esboço ele está dividido assim dessa forma, são 3 pontos, né? A caminhada com Cristo, compreendendo os 2 caminhos, os 3 companheiros desta caminhada, o novo nascimento, porque precisamos do novo nascimento, tá? A religião não faz nascer de novo. Terceiro subponto, o novo nascimento e seu processo. E o terceiro e último ponto, nós temos o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Novo Testamento, o tema principal do Novo Testamento, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Então, meus irmãos, eu espero em Deus que nós tenhamos forças para prosseguir, para continuar nessa caminhada, nessa jornada, porque a jornada do cristão não para, não para. Alguém já disse que o cristão é como uma bicicleta, né? Se ela parar, ela cai, né? Ela precisa estar em movimento. Assim o cristão está numa jornada e está em constante movimentação. Não podemos parar. É por isso que, nesse sentido, você percebe que a escola dominical tem muito a ver com isso também. Terminamos um assunto, já iniciamos outro assunto e assim vamos continuando, né? Porque de fato nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos, inclusive, ver esse ponto aqui, né? Que é muito importante.
Olha só, meus irmãos, e nós vamos aqui então mostrar o primeiro ponto que fala sobre o início da caminhada, tá bom? Caminhada com Cristo, nossa caminhada com Cristo, que é esse ponto inicial. Antes disso, sempre lembrando para os irmãos que nós sempre enfatizamos as palavras-chave, né? Nesse caso aqui, a palavra-chave é caminhada, tá bom? Caminhada. Meus queridos, caminhada também pode ser lida como peregrinação, tá bom? Mas vamos ficar também com essa palavra jornada, tá bom? Uma jornada, uma caminhada, uma peregrinação. A questão da jornada, da caminhada, no conceito filosófico, fala de uma busca pelo conhecimento, pela compreensão do mundo e de si mesmo, tá? Pode ser também uma busca espiritual. Essa busca ela vai procurar as respostas para as grandes questões da vida, a felicidade, a própria realização pessoal. Essa é mais ou menos o conceito da jornada, da peregrinação, da caminhada no conceito filosófico. Quando nós olhamos para o conceito bíblico de jornada, de caminhada, ou seja, na jornada cristã, na caminhada cristã, a caminhada cristã, acredito eu que ela é mais, o termo talvez mais adequado seja de fato peregrinação. Porque peregrinação sempre traz essa conotação espiritual, né? Hoje mesmo, nos nossos dias, há locais no mundo em que as pessoas fazem grandes peregrinações, né? De qualquer religião, não estamos falando aqui nessa questão desse mérito, mas dizendo que para algumas religiões a peregrinação a locais sagrados é algo que o devoto, o adepto daquela religião precisa fazer, tá bom? No caso do cristão, a nossa peregrinação, ela pode ser comparada, por exemplo, com a própria peregrinação de Abraão, tá bom? A peregrinação de Abraão, e se nós formos ver, meus irmãos, é por isso que eu acho muito interessante esse tema. Você tem a peregrinação de Abraão, você tem, por exemplo, a peregrinação de Isaac, de Jacó saindo de um lugar para o outro, né? Você tem a peregrinação do próprio povo de Israel já no Egito. Aliás, ali é o símbolo da grande peregrinação, né? Eles saem do Egito, eles peregrinam pelo deserto, muitos anos pelo deserto, até chegar na Canaã. Aliás, a peregrinação de Israel é uma simbologia da peregrinação do cristão. Nós, como cristãos, estamos esperando chegar na Canaã, não terrena, mas na Canaã celestial. Isso é maravilhoso. Agora, essa caminhada, precisamos entender que ela é uma caminhada de fé. Ela é uma caminhada de fé. Tomando o exemplo de Abraão, sai da tua terra, sai da parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, né? Talvez se fosse nos dias de hoje, às vezes eu faço essa analogia, não é? Essa paráfrase. Talvez alguém perguntasse assim, mas Senhor, me diga onde é que o Senhor quer que eu vá? Porque eu posso colocar aqui no GPS, para o GPS me dar o direcionamento, para traçar a trajetória, e Deus não faz isso. Porque Deus não revela a trajetória toda. Ele revela aonde nós vamos e devemos chegar. Mas a trajetória da nossa caminhada não nos é revelada. Ela é revelada a partir do momento em que nós estamos caminhando. Tá bom? Então, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, é no caminho que Deus vai mostrando. É no caminho que as coisas vão acontecendo. Isso me lembra muito também, já que estamos falando de uma jornada de fé,
me lembra muito daquelas pessoas que Jesus disse para se apresentarem, né? Eles estavam enfermos e Jesus disse para eles se apresentarem ao sacerdote, né? Interessante que não houve a cura ali naquele momento em que Jesus disse isso. Mas a Bíblia diz que eles estavam indo e foi no caminho que a cura aconteceu. Por quê? Porque eles creram. Então a jornada do cristão é uma jornada de fé. Mas ela também é uma jornada de obediência, porque Abraão creu e obedeceu. A fé, ela implica obediência, tá bom? Abraão obedeceu, assim como todos que obedecem ao Senhor, todos que creem no Senhor, na sua palavra, têm também que obedecer, tá bom? É os dois lados da mesma moeda, uma coisa não pode ser dissociada à outra. Não é possível você obedecer sem ter fé. Você obedece por fé. Mas também a caminhada do cristão, meus irmãos, ela é uma caminhada de paciência. Porque no trajeto dessa caminhada, você e eu vamos passar por muitas e muitas dificuldades, desafios, problemas, em que a gente precisa ter paciência para lidar com todos eles, né? Abraão, ele não teve muita paciência quando Deus disse: olha, eu vou fazer de ti uma grande nação, né? Mas o tempo foi passando, a idade estava chegando e a própria esposa achou que poderia ela arranjar uma forma de fazer cumprir a promessa de Deus. Olha, então você vai lá e coabita com H e o filho dela vai ser nosso. E essa escolha não foi uma boa escolha porque não era isso que Deus queria, né? E aí, no tempo certo, se cumpriu a promessa, nasceu o filho de Abraão. Por quê? Porque ele teve obediência, porque ele teve paciência para esperar no momento certo. Além de tudo, a caminhada do cristão, meus irmãos, implica também esperança. Esperança. Podemos acrescentar aqui na esperança a própria perseverança, né? Paciência está um pouco dentro dessa questão da perseverança. Então a gente precisa perseverar e nós precisamos ter esperança de que essa nossa caminhada não vai ser vã, de que nós vamos chegar em um local, em um estágio que Deus quer que nós cheguemos, tá bom? Precisamos entender, compreender isto, porque é muito importante para a nossa caminhada cristã. Meus irmãos, lembrando a vocês, tá? Com o tempo eu vou voltar a postar. Eu até tenho muito desejo de pegar esse material e recolher, né? Alguns irmãos já disseram que poderia até virar uma espécie de livro, né? Tem muita coisa aí que a gente escreve sobre a caminhada cristã, tá bom? E aí a gente precisa resgatar isso daí para fazer, né, os irmãos lerem, porque tem muita coisa boa, né? Inclusive, eu coloquei lá aquele artigo que é baseado em Daniel 12, né? E eu só parafraseei, que diz lá, e tu, Daniel, né? Então coloquei, tu, Enomi. E até um irmão já escreveu dizendo, irmãos, poderia deixar em branco ali, para cada um, né, colocar o seu nome, porque isso tem a ver conosco, né? Então, quando ele diz, e tu, Enomi, segue o teu caminho até o fim, porque no final te levantarás para receber a tua herança. É Deus falando com Daniel, mas podemos dizer que é Deus falando conosco. Ou seja, vá até o fim, complete a carreira. Olha, irmãos, é muito lindo isso, né? O texto final lá de Paulo também, em Timóteo, ele fala sobre isso. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora
O que me resta é a coroa da justiça, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Então você tem uma carreira para correr, né? Nesse artigo que nós colocamos, irmãos, nós colocamos lá para ilustrar a, a foto daquela atleta, não é, das Olimpíadas, Gabriela Andersen, né? Se eu não me engano era suíça. Ela já estava de uma certa idade, foi a primeira vez que ela estava participando, se não me falha a memória, é a primeira vez que estava abrindo também a competição feminina, né? E interessante que naquela Olimpíada quase ninguém se lembra quem foi o vencedor. Ela foi a última, mas até hoje ela é lembrada como aquele exemplo de perseverança. Porque você sabe, né? Ela diz que chegou em um momento em que começou a dar câimbras e ela sentindo dores terríveis. Mas ela pensava consigo mesmo: eu já estou de uma certa idade, esta é a minha primeira e única Olimpíada. Eu não posso mais vir em uma segunda. Então eu vou fazer de tudo para chegar até o fim. Irmãos, isso é muito lindo. Isso se aplica à nossa caminhada cristã. Quantas vezes as dores, né, as câimbras espirituais estão nos nossos ossos, na nossa musculatura, e a gente quer parar, a gente quer desistir, né? Mas aí vem aquela força, o poder do Espírito Santo que nos impulsiona aí mesmo caindo, cambaleando, mas você prossegue na caminhada. Isso é lindo. Armando Filho tem um hino que trata sobre isso, né? Se você não pode correr, você vai caminhando. Se você não pode ir caminhando, você vai andando. Arraste-se até, se não puder correr nem caminhar. Mas tenha sempre forças para chegar. É isto, é isto. Porque às vezes a gente está numa situação muito difícil mesmo, né? E Deus abençoa. Deus nos dá força, Deus nos dá ânimo, Deus nos dá coragem, Deus nos dá impulsionamento, tá? Porque é uma caminhada, irmão. É uma jornada. Não é para olhar para trás. Paulo fala sobre isso. Não olhando para as coisas que ficam para trás, e olhando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, vamos caminhar, tá bom? Não é tempo de nós pararmos. Olha, primeiro ponto está aí, compreendendo os dois caminhos. Quando o nosso comentarista fala dos dois caminhos, ele está falando do caminho da vida humana, tá bom? Do caminho da vida humana. E aqui eu quero mostrar um outro gráfico para os irmãos sobre essa questão das fases da vida humana, tá bom? Porque a nossa trajetória, a nossa caminhada de vida biológica, tá bom? Que começa com o nascimento carnal mesmo, o nosso nascimento, tá? E aí você passa pelas fases da infância, né? Você passa pela fase da adolescência, você passa pela fase da juventude, tá? Você passa pela fase que ele chama aqui de vida adulta, tá bom? Mas também tem uma outra palavra que eu não conhecia, mas existe, adultescência, tá? Que é a fase adulta, né? Adultescência, a fase adulta. Até chegar na parte da velhice, que segundo alguns estudiosos, as pessoas hoje estão tendenciosas a viver cerca de 70 anos, né? Com algumas prorrogações, tá bom? E essas prorrogações estão dentro daquilo que Moisés falou. A vida do homem é 70 anos, o que vem depois disso é canseira e enfado, como de fato é isso que acontece. Então, meus irmãos, as fases da vida humana são essas,
nós temos dois eventos importantes, que é isso aí, professor, que, né, precisa deixar claro. É o evento do nascimento, mas também é o evento da morte. Assim como nascemos, também morremos. Aí o ciclo se fecha. A gente nasce, aí você tem infância, adolescência, juventude, vida adulta, velhice e morte, né? Ponto. Esse é, a fase da vida humana que o nosso comentarista está mostrando aqui, tá bom? Mas também nos é dito aqui sobre a vida com Cristo, tá? A caminhada, a vida com Cristo. Tá? E essa vida com Cristo está falando, sim, do novo nascimento. Tem um outro gráfico aqui que eu quero mostrar para os irmãos, mas eu quero mostrar no segundo ponto, tá? Então, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus passa pelo novo nascimento que nós vamos falar daqui a pouco, tá bom? Meus prezados, o segundo ponto está falando dos três companheiros da nossa caminhada. Inclusive, meus irmãos, eu tenho também um outro artigo que fala sobre isso, né? Os três companheiros, não é esses que estão aqui, mas também são importantes, não é? Não importantes quanto esses três aqui, mas são importantes porque se refere a virtudes, que é a fé, a esperança e o amor, né? Então, nós fizemos ali uma história contada, né, criada, para mostrar que a fé e a esperança e o amor, elas estão juntas, né? Elas estão de mão dadas para nos ajudar nessa trajetória. Porque, como falei lá atrás, a nossa jornada é uma jornada de fé, né? Mas ela também é uma jornada de esperança. E tem vezes que a fé está fraquinha. Aí a esperança fortalece a fé, que é o que nós fizemos, né? Como se a esperança fosse uma pessoa e ela está ali fortalecendo a fé, dizendo: espera, tenha paciência, acredite, né? E também, às vezes, a esperança está falha, irmãos. A esperança está fraca e a fé vem nesse sentido de fortalecer. O amor é o maior de todos, então ele está sempre, né, nos dando essa ideia de que toda essa nossa jornada está sendo trilhada por causa do amor de Deus, o amor de Deus, que é muito importante, tá? Porém, os três aqui da caminhada está falando de Deus, o Pai, que Ele é o nosso Criador, né? Só estamos nessa jornada porque o Criador nos fez. Ele nos trouxe à existência. Existimos por causa dele. Respiramos por causa dele. A Bíblia diz: tira-lhes o sono, tira-lhes o ar e eles morrem. É verdade, né? Se pararmos de respirar, morremos, né? Então, nós existimos por causa dele. Ele nos criou. Então, Deus está conosco nesta jornada. Mas também nós temos Jesus como nosso Salvador, como aquele que nos amou, como aquele que se entregou, né? Tivemos agora semana da Paixão de Cristo, onde foi relembrado todas essas coisas, o que Cristo fez por nós, o que representou a morte de Jesus, a crucificação. Então, ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nosso Senhor fez essa promessa, tá bom? Então, ele de fato está conosco. Mas também temos a ajuda do doce Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é o nosso ajudador, que é o nosso fortalecedor, que é aquele que nos dinamiza, que é aquele que nos dá ânimo, coragem, força para prosseguir. Meus irmãos, sem esses três, não existe caminhada do cristão. Então precisamos muito. Aliás, quero dizer para os irmãos que tudo que nós precisamos, de fato, é a presença do Senhor, né? Como foi dito lá atrás, se a tua presença não for conosco, nós nem vamos.
não temos por que ir. Não temos por que caminhar. Então a presença de Deus é super importante, é indispensável a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Vamos dar continuidade aqui, segundo ponto, falando sobre o novo nascimento. Tá? Aí tem aqui, por que precisamos do novo nascimento? Né? A religião não faz nascer de novo, o novo nascimento, seu processo, que é o nascimento da água e o nascimento do Espírito. Meus irmãos, sobre esse ponto aqui, tem um gráfico que eu acredito que vai ser muito importante para você ministrar, tá bom? Na sua classe. Professor, ouça o que nós vamos falar sobre esse gráfico e ministre isso daí, tá bom? Meu irmão, você não sabe o poder que tem uma aula visual, tá? Claro que nós estamos falando isso aqui, é o Espírito Santo que vai dar todo o tempero de tudo que você vai ministrar, tá bom? Mas se nós pudermos aprimorar o nosso método ensino-aprendizagem, eu acredito que o Espírito Santo vai ficar muito mais feliz ainda de nós estarmos nos dedicando, assim como eu procuro fazer esses gráficos, é algo que você não tem, isso aqui é autoral. Bom, tem gente que acha que a gente pega de alguém, não. Isso aqui é autoral, é eu quem crio mesmo, o Senhor que me dá, e eu estou criando para suprir a igreja do Senhor. Alguns não reconhecem, né, irmãos? A gente sabe que isso é uma realidade. Mas eu não estou aqui para querer, sabe, ser um influencer digital. Não. Nós estamos aqui para ajudar a suprir a igreja do Senhor naquilo que é importante. Então, preste atenção. São 4 pontos para você explicar o que é o novo nascimento, tá bom? Só que para você explicar o novo nascimento, você precisa explicar ou responder essa pergunta que o nosso comentarista faz aqui, tá bom? Por que precisamos nascer de novo? Quando Jesus diz para Nicodemos, necessário te é nascer de novo, ou seja, é importante que você nasça de novo. Por quê, meus irmãos? Bom, vamos aqui para o nosso gráfico. Olha aqui, ó. Existe o velho nascimento. O velho nascimento, ou o primeiro nascimento, é o nascimento da carne. Bom, você vê ali o desenho de um bebê, né, fora e dentro da barriga da mamãe, tá? Aí você tem a alusão do Salmo 51, versículo 5, que nós fomos formados em iniquidade. Em iniquidade fui formado, em iniquidade a minha mãe me teve, né? O salmista fala sobre isso daí. Então nós nascemos em pecado. Uma criança, um bebê, quando ela nasce em pecado. Por que isso? Porque isso foi algo que foi herdado dos nossos primeiros pais. Eles nasceram, eles geraram filhos em pecados, em pecado. Por exemplo, antes do assassinato de Abel, não há registro de que alguém tenha assassinado uma outra pessoa. E não há registro de Adão ensinando o seu filho a matar uma outra pessoa, porque isso não faz nenhum sentido. Tá bom? Então, quem ensinou Caim a matar o seu irmão? É esse mal que está intrínseco no homem. E isso passou, né, de Adão para Eva, de Adão e Eva para os seus filhos, e dos seus filhos para os outros filhos, e chegamos até onde nós estamos hoje. Ou seja, a Bíblia mostra claramente que os homens nascem em pecado. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E carecem e precisam da glória de Deus. Então, por que nós precisamos do novo nascimento, meus irmãos? Porque nascemos errado. Em que sentido, você me pergunta, nascemos errado? Porque nós nascemos em pecado. Nós nascemos, meus irmãos, eu costumo dizer, com essa anomalia em nós, certo? O homem não era para nascer em pecado, mas por causa do pecado,
Ele passou a todos os homens. A Bíblia diz que por um pecado, né, o, por um homem o pecado entrou no mundo e passou para todos os homens. Ou seja, todos nós já nascemos em pecado, tá bom? Como se não bastasse isso, nós continuamos nessa vida de pecado. Ou seja, a chamada depravação total do homem, né? O homem continua em pecado. Por isso que Romanos 3,12 diz, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos 3,10, na verdade. E Romanos 3,12 diz, não há ninguém que busque o bem. Não existe uma só pessoa. Ou seja, a maldade do homem continua, tá bom? Eu quero que vocês prestem atenção nessas três letrinhas aí, tá? C no A e no E. Prestou atenção que o C está no alto e está maior? Por quê? Porque o C é de carne, tá? Palavra carne. O A é de alma, o E é de espírito. O espírito está lá menorzinho e embaixo, né? Acima está a alma e acima está a carne, a carnalidade. Porque quando o homem não aceita Cristo, é exatamente esta representação do que o homem é. Ele é carnal. Ele anda pela carne, tá bom? Ah, e aí nós crescemos em pecados e a intenção do coração humano sempre é má. Você percebe, esses dois desenhos ali são duas crianças brigando, né? E quando você vai pesquisar sobre casos de crianças assassinas, você tem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos casos de crianças de 9, 10 anos que mataram outras crianças. Caso de criança que matou a criança e colocou no trilho do trem para que ela pudesse ser esmagada. Tem o caso lá de um outro garoto que conhecia um pouco de química e ele utilizou de componentes químicos para envenenar e matar a própria mãe. Depois foi preso, na própria prisão tentou também matar pessoas. Aí a pergunta é, o que faz uma criança já nascer com instinto assassino, meus irmãos? Que maldade é essa, intrínseca nos seres humanos? Porque, na verdade, nós nascemos errados. Nós nascemos com esse defeito espiritual. E essa carnalidade, ela está presente nos seres humanos. Por isso que é necessário nascer de novo, tá bom? Não importa se é uma criancinha, mas ele já está com a maldade ali dentro dele. E isso é importante nós entendermos para que nossos filhos sejam educados na palavra de Deus, né? Para que tenham esse conhecimento de Deus, tá bom? O novo nascimento vem para isso, meus irmãos. O novo nascimento vem para corrigir essa anomalia, corrigir esse defeito espiritual que está dentro da nossa própria carnalidade, tá bom? Por isso que a Bíblia diz, o que é nascido da carne é carne. Ou seja, aquele que nasceu na carne e continua na carne é carnal. Tá? Jesus fala isso, João 3,6. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, se ele nascer do Espírito, se houver esse nascimento espiritual, agora ele vai ser mais espiritual do que carnal. Porque você percebe aí, lembra das três letrinhas que eu lhe falei? Está aí no desenho, nesse terceiro ponto do novo nascimento. Então você vê que inverteu, não é? Enquanto a letra C estava lá em cima, de carne, quando fala do homem pecador, não é? Do homem ímpio, do homem que não conhece Deus, ele anda pelos ditames da carne, a carne está imperando. Né? Mas quando acontece o novo nascimento, agora esse homem espiritual, não mais carnal, mas espiritual, ele é dominado pelo Espírito de Deus na vida dele. Aí o Espírito
está em evidência, tá? A carne está lá embaixo, porque nós vamos perceber que ela não foi extinta, ela continua lá, só que o homem espiritual está sobrepujando a carne. É o que Paulo falou dos seus escritos. Eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, agora não é a minha carne que vai dominar o meu ser, é o meu espírito regenerado que vai dominar sobre a minha carnalidade. Aí, meus irmãos, entra esse ponto aqui que o nosso comentarista fala, tá? O novo nascimento e o processo do novo nascimento. Porque esse novo nascimento precisa ser da água, que é a palavra de Deus, em que aqui ele diz que se refere à antiga lei, né? Ele fala aqui que é a lei, tá? Mas essa palavra de Deus, a palavra de Cristo é que faz essa mudança nos seres humanos. Tá? E também esse nascimento é do Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus que vai regenerar o espírito do homem, não a sua carnalidade. Preste atenção, que é algo que eu sempre tenho dito e eu vou repetir isso. A carne não se converte. A carne não se converte. Ela é subjugada. Por isso que Paulo dizia, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão. E Gálatas 5 ele diz, a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. São opostos. Eles não se dão bem. E se dão bem é porque tem algum problema aí. Alguém está vencendo, alguém está sobrepujando o outro, tá bom? Nesse caso, se há uma conformidade, com certeza é a carne que está sobrepujando o espírito. Porque quando é o espírito que está sobrepujando a carne, sabe o que acontece, meu irmão? Pelo Espírito Santo habitar em você, então ele diz, ele denuncia aquilo que está dentro de você, que é carnalidade, e você precisa lutar contra isso. É a famosa luta interior que todo homem tem. Também tem um livro que faz tempo que eu escrevi, só o esboço, mas nunca publiquei nem nada. E eu quero, antes de partir dessa terra, escrever e publicar, meus irmãos, esse livro que fala dessa luta interior, partindo ali da briga, da luta de Jacó com um anjo, né, no Val de Jaboque. Porque aquilo está falando da nossa própria luta. Então, meus irmãos, no novo nascimento, o homem espiritual, ele é vivificado. É o espírito que é vivificado, tá bom? Efésios 2 fala sobre isso, né? Porque ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Em quem ele nos deu vida? Em que parte? Essa aula, essa parte aqui, é importante você entender a questão da tricotomia, ou dicotomia. Se você quiser acreditar só em homem espiritual e homem carnal, eu não tenho problema em relação a isso, tá? Contanto que entenda-se que o homem espiritual não é um sopro, como dizem os adventistas, né? Testemunho de Jeová também falam sobre isso. Não é um sopro. A Bíblia mostra claramente, com várias e várias. Na verdade, eles entendem dessa forma, só que eles interpretam de outro. Para eles é a consciência, tá? Mas a consciência é o espírito, não tem como fugir, tá? Então, o homem espiritual, ele é vivificado pelo espírito. Porém, a natureza humana, a sarx, né, que Paulo fala lá em Gálatas 5, ela é representada pelo corpo e ela não é vivificada. Por isso que nós temos essa luta constante. Qual é o irmão que está me assistindo aí que não tem conflitos interiores? Você não tem conflitos interiores? Todos nós temos. Por quê? Porque sabe, na nossa carnalidade, chama-se carnalidade latente, né? Que vem desde lá, quando nós nascemos, ela está aqui, olha, na nossa carne, tá? Essa natureza.
humana, corrompida, que ela só é vencida pelo fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, todos esses frutos do Espírito. E isto, meus irmãos, é o processo do novo nascimento que não termina, mas vai continuando na nossa jornada. Não para. Esse processo, ele é contínuo. Sabe quando é que ele vai parar? Eu vou lhe dizer. Ele vai parar quando acontecer aquilo que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 3. Quando chegarmos à estatura de varão perfeito. Quando é que isso vai chegar, meus irmãos? Quando isso que é carnal se revertir, isso que é mortal se revestir da imortalidade. Aí sim, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Então, aí vai estar resolvido. Mas enquanto isso, você, preste atenção, você tem um grande inimigo que você luta contra ele todo dia, que é a sua carnalidade. Entende isso? É muito importante, né, meus irmãos? Então, esse gráfico aqui, ele é importante para nós entendermos como acontece o processo do novo nascimento, o porquê que precisamos nascer de novo, né? E como é que acontece esse processo do novo nascimento. Meus amados, para nós irmos já para o final, eu quero mostrar aqui para os irmãos. Na realidade, vamos só mesmo mostrar o tópico 3, né? Tópico 3, que fala sobre o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Meus queridos, quando fala do Novo Testamento, está falando da nova aliança, né? A nova aliança. O Antigo Testamento tinha uma aliança, que é a aliança da lei. O Novo Testamento tem também uma aliança, que é a aliança do sangue de Jesus. Portanto, na lei, no Antigo Testamento, você tem ali a promessa de uma nova vida, de um cordeiro que viria, porque tudo aquilo ali é uma tipologia que viria a acontecer futuramente, que se concretizaria da pessoa de Jesus. Então, se lá na lei era preciso matar um cordeiro, né, utilizar o seu sangue ali como forma de expiação, agora no Novo Testamento, na nova aliança, nós temos um cordeiro que morreu uma só vez, não precisa matar de novo, e isso foi suficiente. Então, é por isso que nós estamos estudando a palavra de Deus, para conhecer e procurar entender cada vez mais, porque a nossa caminhada se baseia nisso, tá bom? No Evangelho de Jesus, nas palavras de Jesus. Tanto nas palavras de Jesus, quanto nas palavras que o nosso Senhor utilizou-se daqueles apóstolos para nos transmitir. São o corpo doutrinal que esses homens trouxeram para nós. Então é por isso que a gente precisa, né? A gente precisa disso, precisa estudar, precisa entender. Por exemplo, como diz aqui no tópico 2, o tema principal do Novo Testamento qual é? É Cristo. Então precisamos pregar sobre Cristo. É algo que às vezes nos deixa assim chocados de ver que a maioria das pregações, curiosamente, meus irmãos, das pregações pentecostais, dos nossos irmãos pentecostais, tá bom? E eu já tenho uma certa noção do que por que fazem isso, exatamente porque um pregador disse que ele gosta de contar história. Então, a maioria deles vai pegar a história de Davi, a história de Sansão, de qualquer um outro desses homens aí. E eu não estou dizendo que isso está errado. Mas se nós somos cristãos, se nós nos pautamos pelo Evangelho, então precisamos pregar sobre Cristo. Precisamos pregar sobre a vida do Senhor, já que nos mostra aqui a palavra de Deus que tudo converge nele. Tudo foi feito por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez.
todos os escritos, quer seja dos seus biógrafos, né, vamos colocar assim, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram acerca de Jesus, da vida de Jesus, mas aí você tem Paulo, por exemplo, e alguns outros, mas a maioria é Paulo, dando essa ideia da doutrina de Cristo, né? Então você tem os escritos, né, as epístolas, chamadas pastorais, mas nesse sentido de falar a respeito de Cristo. Não só falar a respeito de Cristo, da doutrina de Cristo, mas também apresentar uma defesa do Evangelho. E isso é algo que precisa, meus irmãos, ter nos dias de hoje, visto que o Evangelho, né, está sendo vilipendiado, as heresias estão cada vez mais é, entrando dentro das igrejas, e aí quem trabalha no ensino bíblico precisa defender o Evangelho, defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente entenda tudo isso, tá bom? Meus queridos, nós vamos encerrar aqui. Eu quero convidar você para mais esta jornada, para mais esta caminhada. Vamos caminhar junto. Eu agradeço os irmãos, mesmo, né, alguém pode dizer, são poucos irmãos que visualizam. Como eu disse, eu já passei dessa fase, né? Porque eu conheço outros irmãos que começaram e até tinham mais visualizações do que os nossos trabalhos, mas eles desistiram, tá? Então, eu já disse que dentro de mim eu vou continuar, porque eu acredito que isso é um chamado, eu vou continuar, tá bom? Peço a você que, se você quiser ajudar esse canal crescer, né, você compartilhe, você comente, porque tudo isso vai fazer com que o próprio YouTube, né, se encarregue de divulgar esse trabalho, tá bom, meus irmãos? Então, o nosso desejo é que esse trabalho chegue a mais pessoas alcancem, tá bom? Os ensinamentos, os gráficos, e mais pessoas sejam abençoadas. Deus abençoe você e vamos junto mais nesta outra jornada, em nome de Jesus. Amém.